Olá, eu sou o Dr. Fábio Schultz, oncologista clínico da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a pandemia de coronavírus e os tratamentos que a gente tem disponível para tratar os pacientes com câncer de rim. Então essa pandemia ela é um problema de saúde pública mundial, vários países já foram afetados e atualmente o Brasil é o centro da pandemia com centenas de milhares de casos e dezenas de milhares de mortos que já ocorreram. E isso é um problema de saúde porque isso levou com que vários procedimentos que não são urgência na prática médica fossem postergados ou adiados, quer seja procedimentos cirúrgicos ou inclusive ou por decisão do próprio médico que resolveu não expor os seus pacientes a esses procedimentos, quanto também dos próprios pacientes que de repente não estão procurando os serviços de saúde por conta do risco de contágio nos hospitais pelo novo coronavírus. Em relação aos pacientes com tumor de rim, a gente divide o tratamento deles entre pacientes com tumor localizado e pacientes com tumor avançado. Os pacientes com tumor localizado, mesmo dentre eles, a gente pode dividir aqueles que têm um tumor menor, menos agressivo, de crescimento mais lento, que esses eu acho que a gente tem uma relativa, uma razoável segurança para continuar seguindo eles com atenção e realizando exames de imagem para avaliar qual que é a taxa de crescimento desse tumor. E aí considerar a necessidade do tratamento. A gente já fazia isso mesmo antes da pandemia e eu acho que isso é uma conduta que a gente pode continuar fazendo com segurança mesmo na pandemia, dado que a gente continue monitorizando o crescimento desses tumores de maneira adequada. Por outro lado, aqueles pacientes que têm um tumor de rim de volume maior ou de crescimento mais rápido ou que têm sintomas, esses pacientes eles precisam ser tratados, precisa ser planejado o tratamento deles o mais breve possível. Então, via de regra, eu acho que aguardar poucas semanas para a realização desse tratamento, eu acho que é adequado. É raramente um procedimento cirúrgico desse daí é urgência, existem situações que são urgência, mas via de regra os tumores de rim mesmo maiores, eles podem ser planejados com realização de exames de sangue, exames de imagem, esperar poucas semanas para talvez aguardar um pouco o pico da pandemia, eu acho que é perfeitamente adequado. Do outro espectro da doença, a gente tem aqueles pacientes que têm um tumor mais avançado ou que já se espalhou para outras partes do corpo, como a geração de metástases em outras partes do corpo. Esses pacientes, muitas vezes, eles acabam tendo sintomas e talvez tenham uma doença que geralmente é de comportamento mais agressivo ou por algumas alterações clínicas ou por algumas alterações laboratoriais. E via de regra, esses pacientes precisam começar o tratamento o mais breve possível. Novamente, a gente retardar o tratamento por poucas semanas eu acho que é ok, mas esse poucas semanas já era o que era feito antigamente porque a gente precisava geralmente esperar um tempo regulatório de aprovação dos tratamentos pelas fontes pagadoras, pelos convênios. E também tem alguns pacientes, geralmente é uma proporção pequena de pacientes, menos de 20% deles, que têm tumores avançados ou metastáticos, mas bastante indolentes, onde o crescimento é lento e os pacientes não têm sintomas nenhum, não têm alterações em exames de sangue. Nesses pacientes a gente já indicava para uma parcela deles a observação vigilante, ou seja, apenas o segmento sem tratamento ativo com realização de exames de imagem para avaliar qual que é a taxa de crescimento dos tumores, e a gente continua indicando da mesma maneira nesse cenário, talvez até com maior ênfase, e a gente continua indicando a monitorização exclusiva desses pacientes. Um ponto importante em relação aos pacientes com doença avançada que precisam iniciar algum tipo de tratamento é que hoje em dia o principal tratamento dos pacientes com tumor de rim acaba sendo o uso da imunoterapia, que é um remédio que visa estimular o sistema imunológico do paciente a lutar contra o próprio tumor. Então nós temos hoje basicamente duas estratégias, que é o uso de duas imunoterapias combinadas ou o uso de uma imunoterapia mais um inibidor de angiogênese, que seria um inibidor de tirosina quinase do VEGFR.
Essas duas estratégias são bastante válidas, o perfil de toxicidade delas é um pouco distinto. Não obstante, ambas utilizam imunoterapia, e um dos efeitos que a imunoterapia pode causar, felizmente, numa pequena proporção dos pacientes, é o que a gente chama de uma pneumonite, que é uma inflamação do pulmão que pode trazer para os pacientes tosse, falta de ar e febre. E quando a gente não tinha esse problema da pandemia, isso era muito facilmente reconhecido através do exame clínico e também através da realização de tomografia, e a gente sabia tratar e sabe tratar isso prontamente, com melhora rápida dos sintomas e melhora desse efeito colateral. O problema é que atualmente a gente se encontra nessa pandemia, e a pandemia por coronavírus ela comete o pulmão, causa infiltração ou infecção ou inflamação do pulmão, e isso também pode levar a tosse, falta de ar e febre. Então a gente tem um problema, a gente já teve pacientes inclusive que a gente ficou em dúvida se era uma infecção por coronavírus ou se era uma pneumonite secundária à imunoterapia. Então a gente precisa ter um alto grau de suspeição clínica, o médico precisa ter uma boa capacidade para tentar estabelecer se a causa dessa tosse, falta de ar e febre, ela é secundária à imunoterapia ou se ela é secundária à infecção pelo coronavírus. Via de regra, atualmente a gente já tem disponível, pelo menos em grandes centros, a realização de testes rápidos para detecção do coronavírus, e isso ajuda bastante, porque a gente consegue ter o exame rapidamente disponível para a gente poder já estabelecer a causa dessa queixa do paciente, tosse, falta de ar e febre, e aí a gente também já consegue tratar isso de maneira adequada. Importante diferenciar isso porque, na realidade, o tratamento de ambas as situações, da infecção do coronavírus quanto a pneumonite secundária e a imunoterapia, é bastante distinta entre elas. Então é importante tentar o máximo possível sempre diferenciar essas infecções. Bom, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.